Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira. É do Vascão, hein? O torcedor vascaíno vai ficar feliz? Eu quero saber se você vai ficar feliz. Não esqueça de correr lá nos comentários, hein? Bom, vamos falar bastante sobre isso, vamos falar também sobre o jovem Ryan. O Vasco já considera segurar o Ryan nessa janela de transferências e negociar outros jovens. Vamos conversar bastante sobre esse assunto, tá? É um assunto muito importante. O Vasco conheceu o seu adversário nos playoffs da Copa Sul-Americana. Rapaz, eu vejo grau de dificuldades, hein? Eu quero saber a sua opinião. O Vasco joga o segundo jogo em São Januário para definir a situação. E olha, vamos falar bastante sobre outros assuntos importantíssimos e você não pode sair daí sem deixar o seu like, porque é o seu like que faz eu voltar aqui para trabalhar em prol da informação, para a gente trocar essa ideia juntos. Você deixando o joinha ajuda o nosso trabalho, em troca eu venho aqui todos os dias de manhã e à tarde e à noite para você estar acompanhando as informações do Vasco. Então eu peço para você deixar o joinha que dá aquela moral para a gente aqui no canal. Lembrando que amanhã o Vasco encara o Red Bull Bragantino, é isso mesmo. São Januário e o Vasco tem que ganhar, né? O técnico Fernando Diniz prepara a equipe hoje para concentrar-se amanhã nessa grande partida. Qual é a sua opinião? Vai lá nos comentários. Bom, sem mais delongas, como temos muitos assuntos para falar, eu vou deixar uma dica para você aqui rapidinho, que é a bezudesportes.com.br, onde você encontra uma camisa do Vasco igualzinha a essa. E através do link que eu deixo aqui no primeiro comentário fixado, você comprando 2 camisas, você leva a terceira. Então você vai ganhar uma grátis. Corre aqui só para quem acessar o link que está aqui no primeiro comentário fixado. Beleza? Bom, sem mais delongas, como temos bastantes assuntos, solta a vinheta, bora pro vídeo. Enquanto a vinheta passa, verifica se você é inscrito aqui, ó. Clica no botão inscreva-se se você não é inscrito, para ficar bem antenado com as notícias do nosso Vascão. Beleza? Solta a vinheta. Do Vascão, irmão. O Gigante da Colina mandou avisar a equipe interessada no jogador que não vai sair. É isso mesmo. Vamos falar bastante sobre isso, vamos falar bastante sobre o próximo desafio do Vasco na Sul-Americana, nos playoffs, né? O Independiente del Valle, do Equador, lá de Quito. 2.800 metros em média ali de altitude, hein? Não vai ser fácil. E claro, vamos falar bastante também sobre interesse em joia uruguaia e muito mais. Aqui você não perde nada. Olha só, do Vascão. A parada é o seguinte. Há um tempo atrás, uns dias atrás, o Vasco tinha colocado, né, o volante Jair a jogo, no mercado, inserido ele depois de não ter utilizado ele para o 7º jogo, né, que ele completaria na rodada passada no Campeonato Brasileiro para a partida, para ser relacionada. A diretoria do Vasco tinha avisado ao empresário do jogador e à comissão técnica que iria negociá-lo por conta da questão salarial. Não pegou muito bem, o empresário do jogador foi a público e falou, né, que o Jair é um profissional, que estão fazendo com ele é sacanagem e tal, enfim. O elo entre agente do jogador e a diretoria do Vasco se rompeu, é fato, mas entra no meio Fernando Diniz. O treinador, já que não pode utilizar o jogador no Campeonato Brasileiro, utilizou o atleta na Copa Sul-Americana contra o Melgar em São Januário, já que o volante Hugo Moura estava suspenso. E o Jair foi o melhor em campo no primeiro tempo, né? O Jair jogou muita bola naquela ocasião, na minha opinião, e claro, agora desperta em Fernando Diniz o interesse de manter o jogador. E o Fernando Diniz foi também publicamente na coletiva de imprensa e falou sobre esse desejo de manter o Jair. O Vasco estuda fazer uma proposta de renovação contratual com o atleta, que o contrato vai até o final dessa temporada, com um reajuste salarial, diminuindo aí os seus vencimentos. É óbvio que no Brasil ninguém vai pagar o que o Vasco paga ao volante Jair, mas também uma desvalorização muito grande não seria viável. Vamos ver como que será, né, conduzida essa questão do Jair, já que o Fernando Diniz escolheu ficar com o jogador. E olha só, do Vascão, não é de ninguém até o final da temporada, porque o Vasco avisou ao Ceará que tem interesse na contratação do atleta, que o Jair
permanece. Então é do Vasco. O Jair terminará, né? Basicamente terminará aí a temporada, o seu contrato com a camisa do Vasco. Então show pra lá que o Fernando Diniz quer o atleta. Bom, falando em interesse, todo mundo sabe, né? E o Vasco tem interesse na contratação de Brian Rodrigues, o jovem uruguaio que se destaca no América do México. Jogador com passagem pela seleção uruguaia e, claro, tem mais outro interessado no jogador. O poderoso Inter Miami, que disputa a MLS nos Estados Unidos. O Inter Miami que tem muitos craques, né? E tá de olho agora também em Brian Rodrigues. O Inter Miami que tem uma força de mercado interessante, de atrativo por conta, né, de grandes jogadores. Mas olha só, será que está perdido para o Vasco? Não só o Inter Miami que é o atleta, né? O Palmeiras também que é o atleta, o Corinthians que é o atleta, enfim, muitos clubes já estão interessados na contratação do uruguaio Brian Rodrigues. Será que o Vasco perdeu o time? Era para ter sido contratado lá atrás? Enfim, qual é a sua opinião sobre Brian Rodrigues, jogador que vem sendo aí muito cobiçado no mercado? O Vasco, infelizmente, não tem potencial financeiro para lutar contra o Inter Miami na contratação do jogador, e o jogador que, obviamente, né, pensa na sua carreira, pensa na evolução. Atuando pelo Inter Miami, ele fica muito aquém, né, de quem atua no futebol sul-americano ou até mesmo no futebol europeu para ingressar cada vez mais na seleção uruguaia. Enfim, a gente vai analisando, né, e observando todos os passos do jovem uruguaio Brian Rodrigues. Muito bom de bola, né? Muito bom de bola. Bom, no meio desses interesses, o Vasco tenta segurar também a joia Ryan. É isso mesmo, vários clubes europeus já estão de olho no jogador, querem fazer aí propostas no meio do ano, para quando a janela europeia se abrir. E claro, o Vasco tenta segurar também a pedido do Fernando Diniz a venda desse jovem jogador. Ele teve um reajuste salarial muito grande agora nos últimos dias, né? Nas últimas semanas houve aquela renovação contratual e o Vasco já reconsidera a venda de outros jovens para se fazer ali a sua saúde financeira e tentar manter o Ryan. O Ryan era um jogador que já estava nos planos da diretoria vendê-lo. E agora, com a chegada do Fernando Diniz, a mudança de panorama, o Ryan se desenvolvendo, né, em um momento bem rápido, em ascensão, o Vasco tenta analisar agora outros atletas ali da base vascaína, que vem se destacando, a base do Vasco vem se destacando, para negociar e fazer essa saúde financeira funcionar até o final da temporada. Então a ideia é tirar o Ryan dessa fase de salvamento do Vasco para encaixar outros jovens na venda e segurar aí o jovem Ryan, que segundo Fernando Diniz, se vender agora, vai vender por menos que vale. Bom, qual é a sua opinião sobre o Ryan? Vai lá nos comentários. Bom, olha só, hein? A situação é o seguinte, o Vasco tem o seu adversário na Copa Sul-Americana, nos playoffs da Copa Sul-Americana. É o Independiente del Valle, lá do Equador, de Quito, 2.800 metros aproximadamente de altitude, e é difícil jogar lá, tá? Já vou logo avisando, o Vasco tem esse enfrentamento aí pela frente e jogando o segundo jogo em São Januário. Eu queria saber a sua opinião, o que você acha, o que você achou do Independiente del Valle como o adversário do Vasco para essa fase da Copa Sul-Americana de Playoffs. Coloca ali nos comentários, você escolheria outro? Enfim, a gente tem agora os equatorianos pela frente. Olha só, situação também desagradável é do Felipe Coutinho, né? A gente já caminha para o último mês de contrato e avanços pela negociação com o MEI ainda não aconteceram. É outra coisa que eu quero saber a sua opinião. Você é a favor da renovação contratual de Felipe Coutinho? Vai lá nos comentários e deixa a sua opinião, porque tem que ser ali a sua opinião que vale. Beleza? Rapaziada, se você não deixou o like, dá aquela moral pra gente aqui no canal, só deixar o like. E claro, lembrando, você que quer comprar a sua camisa do Vasco, igualzinha a essa, bezutesport.com.br. Comprando duas, você leva a terceira, através do link que tá lá nos stories, aqui ó, no @link_Vasco no meu Instagram. Fechou? Forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouquinho eu tô voltando com muito mais informações.